Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o rio de Deus e a manifestação da tua presença através do Espírito Santo. A gente começa a caminhada cristã, temos um encontro com Cristo, um encontro genuíno. E ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 30 anos na igreja. Vamos nos enchendo da presença de Deus, vamos conhecendo a palavra, vamos nos aprofundando. Mas mesmo com esse encontro, que é um encontro genuíno, como eu já disse, muitas vezes a tristeza sonda o nosso coração. Muitas vezes a depressão nos assonda. Muitas vezes a amargura nos persegue. Ora, como pode isso se estamos na presença de Deus, se estamos inundados e mergulhados dentro do Teu Espírito Santo, temos uma vida de inconstância, que ora estamos bem, outra hora estamos mal? Como podemos ter essa vida como uma montanha russa? Não que a vida com Deus seja um mar de rosas, não que vá tudo dar certo na sua vida, mas precisamos ser constantes. A palavra de Deus diz em João, capítulo 7, versículo 37 em diante, que aquele que crê em Cristo Jesus, no seu interior fluirão rios de água viva. Veja bem, a palavra diz rios de águas vivas. Não diz lago, não diz cisterna, não diz poço, diz rios de águas vivas. Se pegarmos uma garrafa de água como essa, você vai ver que ela tem uma validade. Ora, como pode água com validade? Sabe por quê? Porque ela está engarrafada, está encapsulada. Toda água que é parada sobre a nossa vida gera morte. As águas na nossa vida precisam vir como um rio que desce do trono de Deus, a sua presença, o seu poder, e aquele rio que nos inunda no culto que a gente vai de domingo, não pode ficar parado na nossa vida. Toda vez que eu decido parar, o rio de Deus sobre a minha vida gera morte. A amargura, águas paradas. Lembra na passagem de Moisés, o povo sente sede, o povo está com a sua garganta seca, está no meio do deserto e pede para que Moisés lhe dê algo de beber, até que eles encontram águas, mas estão paradas. E quando eles vão beber, as águas estão amargas e aquele lugar é chamado de Mara. Então Moisés ele vai lá e joga a madeira sobre a água e aquela água se purifica, se torna doce para que o pessoal beba. Mas o simples fato dessa atitude de jogar a madeira, que vai apontar lá para o Calvário, já gera um movimento nas águas. Toda água ela foi feita para saciar sede, toda água foi feita com propósito, nenhuma água foi feita para ficar parada. Água parada da dengue, já dizia minha avó. Não é verdade? Toda água foi feita para fluir. Todo rio ele foi feito para se movimentar. E quando nos enchemos da presença de Deus, nos enchemos desse rio, mas não movimentamos para que gere vida em outros lugares, para que vá regar as plantas, e queremos reter só para nós, aquelas águas se tornam amargas na nossa vida. E aí que entra a tristeza, aí que entra a depressão. Temos um encontro com Cristo e achamos que basta ir nos domingos, aos cultos, e ser cheio, e ser cheio, e ser cheio, e ser cheio. Não. Toda vez que você é cheio, é para você se esvaziar. O único propósito de você se encher da presença de Deus e do seu Espírito Santo é para você se esvaziar. A gente vê ali no comecinho dos evangelhos, no batismo de Jesus, ele desce sobre as águas, através das mãos de João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e logo em seguida ele é levado para onde? Ele é levado para o deserto. E ali no deserto ele passa a provação, ali no deserto ele passa a tentação. Mas ele sabe que ele já estava cheio. Ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma unção, debaixo de uma presença. E ali o tentador não resiste, vai embora. Só que logo após ele já começa a esvaziar tudo aquilo sobre a vida das pessoas, com sinais, com maravilhas, com a palavra do reino de Deus, fazendo a plena vontade do seu Pai. Ele não deixa aquelas águas paradas. Ele não deixa aquelas águas estagnadas, porque vida se faz com movimento.
É poderoso esse, meu irmão. Anote aí, vida se faz com movimento. Não deixe o rio de Deus parar na sua vida. E sabe o que é mais interessante? É que a matemática de Deus é muito louca. E quanto mais a gente se esvazia e deposita essas águas na vida das pessoas, mais Deus nos enche. Porque a água parada não tem propósito. Até a água que está parada lá no lago, lá, uma hora ela vai evaporar e depois vai chover de novo, vai ter um ciclo, né? Toda água parada, ela não tem propósito. Porque vida se faz com movimento. E quanto mais a gente se esvazia, mais Deus nos enche. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a gente fica se preocupando, mas minha família e meus irmãos, ou o trabalho, isso, aquilo. E falamos, não, quando tiver um tempo eu vou no culto, quando tiver um tempo eu leio a Bíblia, quando tiver um tempo, sobrar um tempo, quem sabe eu oro. E passamos dias, às vezes semanas, às vezes até meses, sem entrar na presença de Deus. Não priorizando, não levando Ele como primícia. Mas será que isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Não. Cuida das coisas dele, se enche das coisas dele. E aí, ele vai cuidar das suas coisas. E vai ser através de você, através desse rio que corre sobre a sua vida. E as pessoas vão ir atrás e vão falar, eu estou com sede, eu quero saber o que é isso, eu quero experimentar essa presença. Mas não tem nada a ver com você, tem a ver com o que está sobre você. O que está fluindo em seu interior tem a ver com Cristo que foi gerado aí. Esse rio de águas vivas. E às vezes a gente entende ou pensa que a gente tem que ir no culto somente para se encher, isso, aquilo, mas não. Sabe onde a gente se enche da presença de Deus ou do rio de Deus? É no nosso quarto com a porta fechada. Porque a hora que a gente vai no culto não é para se encher, é para se esvaziar. É para entregar tudo para Deus. É aquele momento que eu falo, Senhor, olha aqui as almas que eu trouxe para cultuar o Senhor. Senhor, eu quero te entregar minha melhor adoração, o meu melhor louvor. Eu quero te entregar tudo que eu acumulei durante a semana, Senhor. Mas infelizmente a gente faz ao contrário, a gente quer se encher no culto. E como a gente não deixa fluir esse rio sobre a vida das outras pessoas, essa água vai secando, vai minando. E a gente vai esvaziando, e fica aquela amargura. Mas não, você se enche na sua casa e chega cheio no culto para se esvaziar na presença do Senhor. Porque o problema não é quando você está vazio, não. Pedro, ele pesca uma noite inteira e não consegue pegar um peixe. Pesca uma noite inteira, não pega um peixe. Mas até que ele tem um encontro com Cristo. E Cristo fala, lance a rede. E aí ele, pela palavra do Senhor, ele lança a rede e pega um monte de peixe. E a palavra diz que ele pega tantos peixes, mas tanto peixe, que o barco estava quase afundando. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a queda não vem quando você está vazio, a queda vem quando você está cheio. Se ele não dividisse o peixe nos outros barcos que estavam ali no outro barco, aquele barco viria um naufrágio e ele afundaria. A gente não tem que tomar cuidado quando a gente está vazio, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está cheio. Porque para cair é um instante. Você está lá naquele fogo, você está naquela presença de Deus, naquela inundação. Mas para cair é um piscar de olhos. E sabe qual que é a fórmula para você não cair? Se esvaziar sobre a vida de outras pessoas. A partir do momento que você cuida das coisas de Deus, cuida das ovelhas do Senhor, Deus cuida das suas coisas. Veja bem, Davi, no tempo que os reis iam para a guerra, decidiu ficar em casa. Não deixou o rio fluir. Caiu com Betseba. Mas se ele estivesse lá na guerra, cuidando das coisas do Senhor, provavelmente ele não teria caído.
Cuida das coisas do Senhor, que Ele cuida da sua. Se esvazia na presença do Senhor, derramando tudo aquilo que você absorveu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você adquiriu, toda aquela unção sobre as pessoas, e Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ah, Thiago, mas eu acredito que eu fui chamado só para ficar sentado. Eu não tenho propósito, eu não tenho chamado, não. Deus, Ele te chama hoje para fluir. Deus te chama para fluir. Deixa esse rio fluir, deixa navegar, deixa gerar vida, porque vida se faz com movimento. Então aquela palavra que você recebeu, aquele conhecimento, aquilo que Deus tem falado com você, não é só para você. A gente é pregador, a gente tem mania de falar, uau, Deus me deu uma revelação poderosa aqui. E às vezes a gente até lembra o nome da pessoa, fala, nossa, se fulano ou ciclano tivesse nesse culto, precisaria estar ouvindo essa palavra. Não. A primeira pessoa que é a palavra de Deus é para você mesmo. Quando você está estudando, vem aquela palavra, aquela revelação, aquele rema, é para você mesmo. Mas eis a questão, não é para ficar retido em você, é para te edificar, para que você edifique outras pessoas. Então o rio desce do trono de Deus, passa sobre você, e você é um canal de bênção sobre a vida das pessoas. Não para sua glória, não para sua honra, mas para o Pai. Glória a Deus, aleluia. Esse é o rio de Deus. O rio de Deus que Jesus menciona, o rio de Deus que está escrito em Ezequiel. Mas até que profundidade você quer mergulhar sobre esse rio? Águas que dão nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, ou que submergem você? Toda vez que submergimos, assim como o batismo, é para sairmos, só que renovados, mudados em Cristo Jesus, para que outras pessoas possam beber dessa mesma água. Então, meu irmão, não trava não, deixa esse rio fluir, não deixa essa água parada e virar uma água amarga não, deixa esse rio fluir, deixa esse rio alcançar sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu serviço, deixa esse rio fluir, não fica só retido com você não, deixa esse rio fluir. Amém? Deus abençoe.